Em 2020, o Instituto Ipsos apontou que 46% dos brasileiros têm preconceito em relação a pessoas com transtornos mentais, reforçando o estigma e o sofrimento já enfrentados por essas pessoas. Já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que 70% dos brasileiros alegam que os valores elevados para psicoterapia e tratamentos psiquiátricos geram impedimentos para o acompanhamento adequado. A própria Fundação Oswaldo Cruz quantificou como insuficientes os Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS, em comparação à população geral. As imensas listas de espera para atendimento psicológico público desanimam a gente, enquanto o brasileiro tem um baixo poder de compra em comparação aos custos médios de uma sessão de terapia. Imagina que, levando em consideração o salário mínimo brasileiro e uma terapia de baixo ou médio custo, esse sujeito investiria cerca de 15 a 20% do seu salário em um mês em sessões de terapia. É possível fazer incontáveis comparações de salário e afins, mas a gente está pensando aqui em quem realmente ganha um salário mínimo e batalha muitas vezes para conseguir ter os alimentos básicos na mesa. Isso por acaso é um argumento contra a terapia? É claro que não. E eu espero que tu assista esse vídeo para conseguir compreender essa realidade junto comigo. Existem algumas falácias de saúde mental e essa é uma das primeiras, a terapia. Mas antes de tomar algum partido precipitado, escuta só. Considerando todo esse ambiente de promoção de saúde mental, tanto a partir do Arquétipos Anônimos quanto a partir aqui do canal, eu decidi ir para as ruas, perguntar e conversar com algumas pessoas sobre isso. Afinal de contas, a gente fica aqui debatendo de longe as coisas. E eu, como entusiasta da filosofia, sempre me recordo que os debates e que as conversas diretas são muito ricas para a gente compreender a realidade. E não só compreender a realidade, como dar voz para as pessoas que têm muito a dizer sobre ela. Toda manhã eu saio para trabalhar, só que dessa vez eu decidi ficar um tempo a mais para fazer essa tarefa. Eu conversei com algumas pessoas e com duas delas eu consegui gravar a entrevista. A primeira com a qual eu falei se chama Elisandra e é uma vendedora ambulante. Além de muito querida, a fala dela é muito relevante para nossa discussão, então eu gostaria que tu prestasse atenção nesses próximos minutos. Então eu tô aqui com a Elisandra, do meu lado, uma exímia que eu encontrei aqui trabalhando. Bem, pessoal, vocês estão vendo que a Elisandra é uma mulher muito bonita. E eu tô ansiosa para saber o que ela tem a dizer pra gente sobre saúde mental. A gente sabe que saúde mental não é tão acessível quanto a gente gostaria que fosse, né, Elisandra? Sim. Então, eu particularmente vejo muito discurso na rua. Escuto o pessoal falando, vai pra terapia. Não é tão fácil assim ir pra terapia, né? Não é tão fácil. E eu queria te ouvir falar, como é a condição que tu vê de acesso à saúde mental no Brasil? Olha, tirando, tipo assim, pra mim, é bem precária, porque, tipo assim, ó, vamos supor assim, eu tenho depressão e ansiedade, né? Eu faço tratamento pra isso, né? E, tipo assim, no caso, pra mim ter acesso é bem difícil. O lugar onde eu moro e stay é muito complicado, entendeu? Porque, tipo assim, ó, tu tem que esperar, assim, é uma demanda bem grande de pessoas que, tipo, tem esse problema, né? E, tipo assim, a gente não tem tanto acesso à saúde em relação a isso, sabe? É bem complicado mesmo. E uma coisa que eu tô vendo aqui em Porto Alegre é que a fila de espera para atendimento, saiu uma notícia agora há pouco que tava de 700 e poucos dias. Sim, é bem complicado. Tipo assim, a gente não tem tanto acesso assim como necessitaria, entendeu? E tipo assim, depressão é algo sério, entendeu? Tipo, é algo que, vamos supor assim, é que nem eu tava conversando com uma amiga minha esse dia, ela tava falando pra mim assim, que depressão é algo que, tipo assim, algum trauma que tu passou na tua infância, ou algum trauma que tu tem vivido, né? E que aquilo ali acaba desencadeando, então, tipo, é algo que é complicado mesmo, né, de lidar, entendeu? Como tu tem lidado com isso, né? Tu disse que tem esse diagnóstico, depressão e ansiedade. E mais do que como tu tem lidado, como tu gostaria que tivesse sido, ou que fosse, o que poderia ajudar a gente a melhorar essa situação no nosso estado, no nosso país? A gente ter mais acesso, tipo, às consultas, né? Que, tipo assim, ó, uma pessoa depressiva e ansiosa, ela vive sempre, tipo assim, ó, principalmente a ansiedade, ela vive por, como é que eu vou dizer assim, ó, a pessoa, o pensamento dela vai a mil, entendeu? Vamos supor assim, a gente tá sempre lá na frente, tipo, a cabeça trabalha bastante, né? E, tipo assim, no caso, eu lido com essa situação, eu tomo remédio, né? No caso, eu tomo remédio, cada vez se agravando mais, né? Eu tenho depressão desde os meus 19 anos, só que, tipo assim, como eu trabalho na rua, eu converso muito com as pessoas, entendeu? Isso é uma terapia pra mim, entendeu? Só quando eu chego em casa, às vezes quando eu tô indo embora no trem, que eu fico mal, assim, sabe? Mas eu... Tá, isso me chamou muita atenção, porque eu tô tentando pensar, e a gente tá tentando trazer a ideia de que saúde mental não é só terapia. É claro que é,
Importante a terapia. O que tu acha que a gente pode fazer para melhorar esse bem-estar? O que tu acha que faltou na tua jornada e que se tivesse, podia ter sido um pouquinho diferente? Eu acho que a disponibilidade das pessoas, assim, sabe? Se preocupar mais. Se, vamos supor, a saúde se preocupasse, teria menos suicídio, né? Porque as pessoas levam a depressão como algo banal, como se fosse assim, como é que é a palavra que tem se usado agora, hoje em dia? Como é que é? Para de drama. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu escuto bastante isso, sabe? Tá fazendo drama, principalmente dos familiares da gente. Sim, eu acho que as pessoas deveriam se importar mais com as pessoas depressivas, né? Porque isso não é uma brincadeira, né? É algo sério. Tu toma alguma medicação? Tomo amitriptilina, eu tomo fluoxetina e clonazepam quando a coisa tá bem complicada. Quando tá mais complicada, daí eu vou pro médico, eles me dão um sossega-leão que eu nem sei que remédio que é, entendeu? É uma coisa pra ir levando, né? Sim, é algo pra ir levando, entendeu? Agora eu quero conhecer a Elisandra para além da depressão e da ansiedade. A Elisandra das qualidades, das características que a depressão muitas vezes rouba da gente. Sabe aquelas qualidades que a gente tem e que ficam apagadas? Eu quero melhorar a minha vida, né? Eu fiz um curso de gastronomia no Instituto IGA, eu quero voltar, né, tipo assim, a exercer aquilo que eu amo, né, que eu gosto de fazer. Eu quero poder arrumar meus dentes, eu quero ter uma vida, tipo assim, mais, assim, financeiramente mais, assim, que eu possa dar sustento melhor para meus filhos, possa comprar uma roupa sem precisar, assim, se eu tirar daqui vai faltar para aluguel lá, entendeu? Quero, tipo assim, eu espero que eu conquiste eles, no caso, né? Assim. É bonito quando a gente consegue sonhar ainda, né? Uhum. E é uma das coisas que acabam se apagando dentro de tudo isso. Mas ainda assim, eu quero ver mais. Eu quero ver mais da Elisandra. Eu quero ver as características além dos sonhos. Aquilo que tem já aí. Aquilo que existe na Elisandra. A Elisandra não é Elisandra se não tiver... A Elisandra não é Elisandra se ela não estiver na rua vendendo. Isso é, tipo assim, algo que, como eu falei, né? Tipo assim, isso é algo que me dá força, entendeu? Pra mim, permanecer. Porque, tipo assim, eu saio pra rua, eu converso com as pessoas, encontrei uma pessoa bacana como você, entendeu? Eu converso com outras pessoas, tem muitas pessoas que me dão conselho, né? Que falam que vai ficar tudo bem, que aquilo ali vai passar, entendeu? E a gente tem, assim, um futuro pensando... como é que eu vou dizer? Assim, eu penso no futuro lá na frente, que, tipo assim, um dia isso aí vai passar, porque é algo passageiro, né? É que a gente depende da medicação, tem horas que a gente tá em alta, tem horas que a gente tá em baixa, né? Que nem assim, às vezes, de repente, uma dor de cabeça é tratada com mais... não tô menosprezando, tá? É tratada com mais intensidade do que a própria depressão, entendeu? É algo que tá quebrado dentro da pessoa, precisa ser consertado, né? E se tu pudesse dar um conselho pra ti mesma, de fora, olhando uma pessoa que tá sofrendo com depressão, com ansiedade, que tá sem esse suporte, o que tu diria? Eu diria pra mim que tudo isso vai passar e vai ficar tudo bem. Eu vou vencer essa situação e que eu vou chegar no meu dia tão sonhado de olhar pro mundo e ver as cores como eu não vejo mais. Não é fácil, considerando toda a situação do nosso país, o acesso que a gente não tem. E essa realidade que tu traz aqui, ela fala para vários brasileiros. Agora tu tá servindo como uma que fala. E a gente não conquista nada sem fala, sem mulheres corajosas que nem tu, que vêm pra rua, que trabalham e que falam sobre a dor. Porque quando a gente fica sempre se fazendo forte, aí ninguém vem ajudar. As pessoas acham sempre que tá tudo bem. Sandra, muito obrigada. Eu agradeço, tá? Obrigada. Já a segunda mulher com a qual eu conversei se chama Daniela. Ela trabalha com serviços gerais numa grande empresa, também extremamente disposta. Então, novamente, presta atenção e vê alguns elementos nessas falas. Saúde mental no Brasil é um mito? Praticamente, eu acho. Por quê? Não sei, acho que muita gente tem muito problema, eu acho, sabe? Tem gente que não tem quase nenhum problema, mas aí, sei lá, acontece sempre algum probleminha pra te deixar triste, magoada. Eu, geralmente, eu não tenho muito problema, mas sei lá, qualquer coisinha já me afeta. Minha saúde mental já vai pra baixo. Ralo. Tu acha que o Brasil e que a gente tem oportunidade de entender sobre saúde mental, de lidar com os nossos problemas? Às vezes, com terapia. Com terapia. E a terapia é suficiente para resolver os nossos problemas? Não.
Tem sempre alguma coisa. Às vezes você leva só num sorriso assim, alguma coisa, mas você pode estar sorrindo pro mundo inteiro. Mas quando você chega em casa, você desmancha. Que coisas mais que, tipo, faltam na nossa rotina, ou que coisas que tem na nossa rotina que nos prejudicam, poderiam não ter, poderiam ser amenizadas, trabalhadas? O silêncio. Nossa, muito silêncio. Você vai trabalhar num lugar, as pessoas nem conversam com você às vezes. Ou às vezes você não escuta nada de música. Às vezes você fica muito no silêncio. Você sabe que a cabeça é desocupada, né? Tenho vários pensamentos por aí. Não, sim, justo. O que tu falaria pra uma pessoa que tá enfrentando problemas, que não tem um acesso, que não tem o que fazer? O que tu diria pra essa pessoa? Escuta uma musiquinha. Conversa com seu cachorro, conversa com seu gato. Conversa com qualquer animal que... Pelo menos eles ir lá escutar, alguma coisa assim. Ou senta numa pracinha assim, que eu vejo bastante gente sentando na pracinha, e puxa assunto com você do nada e conversa com você da vida. Levou? Você tá desocupado em casa? Sai na rua pra você ver se você não conversa com alguém. Escuta uma música. Se ocupar é bom também, né? Se ocupar é muito bom. Vocês sejam felizes. É bastante impactante. Danila e Elisandra representam a realidade do nosso país. Elas personificam e dão voz a isso que o povo brasileiro vive na pele, a esse descaso com relação à saúde mental, a essa dissociação crônica que a gente tem do conceito de saúde. Dentro de toda a relevância da fala delas, tem um detalhe que se sobressai: a terapia. E esse não é um pensamento exclusivo delas, nem exclusivo de nenhum grupo específico brasileiro, é um pensamento que pertence à população no geral, de que a terapia vai resolver tudo, de que a terapia será suficiente para reestabelecer ou para garantir saúde mental. Mas será que é dessa forma mesmo? E novamente, a minha crítica aqui não é aos profissionais de psicologia. No final das contas, são pessoas que se dedicam a esse ofício com muito esmero. E não somente isso, como também se submetem a circunstâncias de exploração e muitas vezes não têm um dinheiro suficiente para conseguir se sustentar de uma maneira adequada. Mas a minha crítica está em 2 pontos. Primeiro, o acesso restrito à terapia. E ela implica no segundo problema. Saúde mental não é somente terapia. Saúde mental é um conjunto de práticas que levam ao bem-estar. Inclusive, a gente considera aí causas sociais, econômicas, biológicas e afins. Claro que a terapia fornece muitos recursos para lidar com isso, mas ela não é tudo. E a gente não pode cair nos extremismos de não faça terapia, isso é extremo, ok? E nem faz terapia e você vai ficar bem. Também não vai. Você vai ver um monte de gente fazendo terapia e sendo completamente desestabilizado, completamente instável. E por causa disso, eu decidi conversar com meu colega Lucas, que é musicoterapeuta e trabalha junto comigo. E é generalizado o desconhecimento sobre essa área, porque normalmente se pensa que a arte e a saúde não estão associadas. Como que a musicoterapia pode encarar a saúde no Brasil? A música é um dos estímulos mais acessíveis que a gente tem, sabe? E desde o som, assim, por mais que não é todo mundo que tem acesso o Spotify, por exemplo, mas todo mundo tá num mundo musical, o mundo é sonoro. Ao contrário de outras vertentes da arte ligadas à terapia e tal, então, tipo, não é todo mundo que vai ter acesso a uma tela, a um fone de ouvido, a acesso a materiais, né, brinquedos ou objetos, enfim. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a pessoa precisa perceber é, por exemplo, como é que é o ambiente dela, como é que é o redor dela, o contexto dela. Se tu é uma pessoa que tu trabalha numa construção, tu vai estar com a cabeça sempre acostumada com barulho de martelada, de tijolo caindo, enfim. E isso nem sempre é bom, assim, isso nem sempre ajuda, por exemplo, a pessoa a se concentrar. Conforme o tempo vai passando, a pessoa vai meio que se acostumando com aquele som, mas não necessariamente a gente lida com sons que nos fazem bem. E isso vai desde situações mais extremas, como, sei lá, trânsito todos os dias, né? Barulho de buzina, barulho de carro, barulho de ônibus. A primeira coisa que tu tem que fazer é perceber o teu contexto e aí a partir daí tu vê como é que eu posso mudar isso.
Se eu trabalho num lugar que tem muito barulho, será que eu não consigo, no meu intervalo, tirar uns 5 minutinhos do intervalo? Que às vezes é difícil, mas... E tentar te concentrar, fazer uma meditação, concentração mesmo, assim, de pegar e te entender naquele momento no silêncio. Essa ausência desse som pode te fazer também tu te reorganizar mentalmente. Isso faz muito mal e às vezes a gente não percebe mais. E esse que é a grande questão. A gente já tá tão acostumado, já tá tão envolto naquele contexto que aquilo acaba nos afetando e a gente não percebe. Tu percebe? Saúde é um conjunto de elementos que promove o bem-estar, não somente evita o adoecimento. Também são práticas preventivas. E dentre muitas coisas, eu quero destacar um grande problema: falta de psicoeducação. Eu conheço iniciativas de algumas escolas particulares que fazem isso, mas no geral, em escola pública, não é isso que a gente vê. Na verdade, as pessoas crescem sem ter a mínima ideia de como lidar com suas emoções, com uma relação romântica, com uma relação de amizade, com os seus problemas. Quer dizer que elas têm que saber tudo, que é um manual formulado? Não! São recursos que deveriam acompanhar desde a educação básica para que o sujeito conseguisse integralmente lidar com as suas questões subjetivas e coletivas. Há uma grande parcela da psicologia com ênfase na terapia, enquanto tem uma outra parte de psicoeducação com uma relação social forte que é negligenciada. Isso acontece em todos os casos? É claro que não. Por isso que nascem iniciativas com esse objetivo. O próprio Arquétipos Anônimos não é uma excepcionalidade. É um projeto criado para acessibilizar a psicologia analítica, fornecendo vários desses recursos de psicoeducação. E ele não é o único. Existem outras iniciativas que se propõem a fazer o mesmo. Por qual razão eu quero trazer essa pauta para ti, então? É pra gente não cair naquela coisa de vai pra terapia ou minha terapia tá em dia, como se isso fosse uma desculpa para agir de qualquer forma, para se escusar da realidade ao nosso redor. A gente não quer que as pessoas vivam doentes, que elas busquem terapia só quando tá tudo errado, tá tudo destruído e quando elas estão assim, surtei, fui pra terapia. Não! A gente quer que as pessoas procurem a terapia porque elas entendem a importância daquilo na hora de conhecer a si, tendo também uma base. Por isso eu insisto, participem do Arquétipos Anônimos ou de outras iniciativas que promovam educação psicológica. A gente não deveria adoecer tanto para então buscar uma terapia. Sem diálogo não se cria uma educação social e muito menos uma educação psicológica.